Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Aê, chegamos aqui para o nosso super bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre as eleições aí, vamos dar uma analisada no que foi esse primeiro turno, os resultados e tudo mais. E daí vamos discutir um pouco o que está sendo o segundo turno, que está pegando aí. E depois a gente vai fazer aquela que a gente não deixa de fazer, né? Hein, pessoal? Que é dar uma de mãe de nada. Mãe de nada. Nós temos mais acertado do que errado, não é? Ô, Benê, quer dar uma palavra? Nós, né? Afinal de contas, a gente acerta na política, no futebol, a gente acerta em quase tudo, né? Quase tudo aí. Quase tudo, menos na Mega Sena. E aí, menos na Mega Sena. Exatamente. Essa é a parte difícil. Tá legal. Aí, então, vamos aí, porque o primeiro turno teve um fechamento, até mais do que os próprios resultados das urnas, uma discussão muito forte, que parece que agora está arrefecendo, mas ainda está aí nos papos do dia a dia, que é essa questão aí das pesquisas, né? Então, Ricardão, o que você achou dos resultados dessas pesquisas? Eu tenho uma opinião que eu dou depois. Vamos lá. Eu também tenho, mas eu não entendo tanto de pesquisa quanto vocês, mas também tenho a minha. Vou começar do lado otimista. Tá. As pesquisas acertaram algumas coisas. As pessoas tendem a querer um acerto numérico, exato. Aí teve problema, ninguém vai negar que apareceram alguns problemas. A pesquisa previa que o Lula levava o primeiro turno, mas não levaria no primeiro turno. Até aí, nenhuma novidade, deu Lula e Bolsonaro. Mas quando você pega senador, quando você pega governador, quando você pega os números, a coisa... Né? Então vou começar de presidente. A previsão qual que era? Lula e Bolsonaro para o segundo turno, Tebet passando Ciro. A pesquisa acertou. Né? Lula quase levando o primeiro turno, 48%. Deu a margem baixa das pesquisas. Bolsonaro com 37% e erraram. E aí, né, aí foi a desgraça. Então essa é a primeira, era a previsão, era 37, 38, 30, 40, errado. Então esse é um problema que deu aí. O outro, erraram feio, né, na previsão de um Tarcísio atrás de Haddad para governador. Estou falando de São Paulo, né? Mas eu acho que o erro foi, nesse caso, Rick, eu acho que o erro foi menor do que no erro da presidência. Depois eu vou... Eu acho que o maior erro, por exemplo, senador, que davam França... mas depois eu vou falar disso. E a posição Tarcísio, que ele iria para o segundo turno com o Haddad, mas com o Haddad sairia na frente. Né? Então, na de presidente, o erro foi o crescimento do Bolsonaro. Tá? Porque do Lula, o resultado foi... O resultado na previsão mais se você pegar não Datafolha, tá? Os números davam mais baixos. Mas tem uma coisa que é o seguinte: nós estamos falando de pesquisa, e pesquisa envolve uma metodologia científica. E as pessoas precisam entender o seguinte: ciência não é uma coisa de acertar no cravo, né? Quando você fala que um remédio serve para tal doença, não quer dizer que 100% dos testes com remédio venceram a doença. Tá? Era aquilo que a gente viu das vacinas. Né? Só que agora que as pessoas descobriram que a vacina não cobre 100% dos seus vacinados. Né? Então, quando você fala o cigarro pode causar câncer, não quer dizer que 100% das pessoas que fumam têm câncer de pulmão. Né? Mas você tem um aumento
do índice entre pessoas que não fumam e as que fumam, aquelas que fumam têm mais câncer. Aí o cara fala, meu avô fumou 90 anos e não teve câncer. Sim, mas teve um cara que fumou 20 e morreu. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que, mesmo, não estou nem entrando se a pesquisa está certa ou está errada, ela aponta possibilidades, aponta momento, né? E ela não tem como prever aquilo que é o empoderar, aquilo que é o... Se a pessoa, por exemplo, não responde uma pesquisa direito, e aí eu vou deixar o Douglas para falar, para depois comentar isso, quando você pergunta para a pessoa em quem ela vai votar, se ela falar no fulano, você vai marcar quem? No fulano. E se ela estiver mentindo? Dá para pesquisar saber? Né? Então, a primeira coisa... Eu estou começando com isso, por quê? Porque pesquisa nenhuma vai apontar a realidade. Senão, a gente não precisaria fazer eleição. Né? Bastava chamar uma pesquisa, depois da campanha eleitoral, quem é que ganha? Fulano, para dar o cargo para o cara, parabéns, você é o presidente. Né? Então, a pesquisa não pode apontar isso. Né? Eu estou comentando por quê? Porque aí depois a gente vai falar lá do... Eu não posso chamar o cara do que eu quero chamar, né? Que quer criminalizar a pesquisa. A pesquisa... Hoje o cara deu uma declaração, eu vou ler para vocês, institutos têm o dever de antecipar resultados das urnas. Quem falou isso? Ou seja, é o líder do Bolsonaro, o Ricardo Barros, né? Que quer criminalizar as pesquisas. Se o Instituto tem o dever de apontar, nós não temos por que ter eleição. Douglas, você está sem o microfone. Douglas está mudo ali, ele está falando. Ô, velho Ribambito, liga esse microfone, ó. Você imagina que esse cara foi ministro, né? Então, da saúde, você imagina ele lidando com aqueles relatórios e tal, certo? Vamos falar na bucha? Douglas, vamos falar na bucha. Ou o cara é um ignorante, ou ele é mau caráter. Eu acho que pode ser os dois. Eu acho que é os dois. Porque assim, um cara que fala isso, um cara que vem da área, que fala isso sobre pesquisa, desculpa. Mas, né? Ricardo, Se ele conhece o assunto, ele é mau caráter. Se ele não conhece, ele é ignorante. E aí cala a boca. Está jogando para a galera dele, que está jogando para. Né? Por quê? Porque. Não, eu não vou falar isso agora, porque senão a gente quebra o. Então, eu acho o seguinte, para a gente começar, eu acho que a gente está diante de um problema de como as pesquisas estão sendo feitas. Né? Existem, talvez, erros de processo mesmo, de amostragem e tal, mas eu não quero esgotar muito, eu vou deixar vocês falarem, que depois a gente parte, porque eu separei umas coisas para comentar da pesquisa, mas eu vou deixar o Douglas falar, o Benê, e a gente volta. Vamos lá, Douglas. Eu estava querendo colocar uma coisa que praticamente sempre fica sumido quando se debate pesquisa, e aí eu tenho que chamar aqui a pesquisa que mais errou da Brasmark, que dava um resultado. A Jovem Pan, né, divulgou a pesquisa e tal, e depois não... Né? E, aliás, a Jovem Pan tem a ver muito com uma discussão que eu fiz, década de 80, e que foi... E eu estava num grupo e a gente estava fazendo... Eu sempre trabalhei com pesquisa de mercado, e a gente começou a fazer algumas discussões, e uma delas era que levou, no final, a ser obrigatório que se apresentasse aí o desvio padrão, né? Nas pesquisas. E a Jovem Pan, ela entrou nas discussões ao longo do tempo, porque ela fez uma enquete lá que o Jânio Quadros ganhava do Fernando Henrique por 60%, 70% dos votos. As outras davam um empate técnico, que foi exatamente o que aconteceu naquela eleição. O Jânio Quadros ganhou do Fernando Henrique por menos de 0,5%. Lembrando que era uma época que não tinha segundo turno, tá? Não tinha segundo turno. Então, a Jovem Pan saiu falando que a pesquisa dela, que ela não fazia pesquisa, não fazia nada, era uma simples enquete, e foi ela que mais errou, e agora ela trouxe essa Brasmark.
Mas a gente, na época, viu, Benê, a gente não discutia Tem o de Instituto aparecer do Paraná também, não esqueça esse. tem não tinha também só a questão de aparecer o desvio padrão, mas também tem umas outras coisas que fazem na pesquisa e que ninguém fala, que é, por exemplo, o intervalo de confiança, né? O quanto você pode confiar nessa pesquisa, tudo isso vai influenciar na amostra. Então, eu posso falar para você, Benê, que a minha pesquisa tem... você pode confiar na minha pesquisa 50%. Eu vou estar 50%. A amostra fica pequenininha, entendeu? E aí eu digo, o Bolsonaro vai ganhar. É 50% de chance. Você pode confiar nisso que eu estou falando, 50% de chance. Quer dizer, e aí você fala assim, mas essa pesquisa está errada. Não, ela está certa. Né? Seguiu os padrões técnicos, só que o intervalo de confiança dela, quando você pode acreditar nela, ela já disse, confia muito em mim, né? Mas eu acho, passando para a coisa mais aqui da eleição, o que eu vejo é que também tem uma... Acho que hackearam o Douglas. Sim. É a CIA, está controlando. É a CIA que está... Então, enquanto o Douglas não volta, deixa eu pegar essa coisa. Eu acho que nós temos um problema, técnico em pesquisa, que você tem um problema de tamanho de amostra, né? Primeiro. Então, quantas pessoas você pode... Claro que quando você faz muitas vezes o mesmo tipo de pesquisa, você tem, falando em algoritmos e tal, você tem cálculos já conhecidos de estatística de análise de tratamento de dados. Você não precisa ouvir 10 milhões. Você tem como fazer isso, se você tiver uma boa amostra. Então, o primeiro é o tamanho. O segundo é a distribuição da amostra, né? Então, a distribuição da amostra significa o quê? Significa que se você pegar a amostra num único lugar, mesmo que você... Vamos supor, eu vou lá e vou fazer a pesquisa em Curitiba. Eu vi 1 milhão de eleitores. Estou chutando o número, tá? É uma amostra gigante, só que só peguei de uma cidade. Então, eu vou ter um resultado que tem a ver com a cidade. Vamos lá, Douglas. Eu estava comentando aqui eu estou com a internet aqui hoje, está uma porcaria. Então, isso vai quem teve chuva hoje... Quem teve chuva hoje... Mas vou finalizar rapidamente aí o que eu ia falar, que as pesquisas elas não estão tão erradas assim, mas tem uma coisa que as pessoas, quando analisam, não estão levando em consideração. Nós ainda, né, analistas aí antigos, nós ainda estamos com a cabeça naquela eleição que durava 3 meses, 45 dias, entendeu? Então, vinha fazendo pesquisa, vinha. Essa mudança de voto que acontecia, ela acontecia na última semana. Agora ela está acontecendo no último dia. Entende? Com toda essa massa, né, de informação via internet. Então fica assustado. Porra, mas o cara ontem estava em segundo e foi para primeiro. Entendeu? O que... ou seja, se antes o fulano lá, uma grande parte, começava a decidir com 3 dias antes da eleição, agora o cara está decidindo com meia hora antes. Não digo que ou decidindo na cabine, né? Mas a gente fala decidindo na cabine. Né? Então isso também é uma mudança que a pesquisa, no fundo, ela está certa. Ela fala, olha, hoje, meia hora antes da eleição é fulano, meia hora depois é outra, errou. Não, e por isso que o nosso... Agora eu colo aí com o que você estava falando sobre o nosso Ricardo Barros, que não entende nada de nada, né? Falando que a pesquisa tem que prever o futuro, né? Mãe de Ná só aqui, só nós. Deixa as pesquisas como estão. É isso aí que eu tinha para falar. Então, uma coisa que me deixou muito triste, às vezes a gente fica triste de ter acertado uma determinada previsão, né?
Não, eu tinha comentado, eu acho que até comentei aqui também com vocês. Uma das coisas que me preocupava antes do primeiro turno era o voto do Bolsonaro envergonhado. O voto do Bolsonaro envergonhado. Que é assim, eu via... Porque o cara que ia votar no Lula, você sabe quem é. O cara não tem vergonha de falar. A não ser talvez no trabalho lá, para não perder o emprego, mas assim, no ambiente informal, o cara fala, né? O eleitor do Bolsonaro tem uma parcela de eleitores que ele não abre o negócio. Ele não abre. Então, a não ser nos últimos dias. Eu vi nos últimos 2, 3 dias, de repente aqui ficou cheio de amarelo aqui em Santana. Aliás, o distrito aqui de Santana, classe média baixa, né? Foi um dos bairros que o Bolsonaro teve a maior votação em São Paulo. É um dos distritos eleitorais que o Bolsonaro... O único distrito que o Bolsonaro teve uma votação menor que Santana foi em Indianópolis, né? Um bairro, como você sabe, da classe dominante, é outra coisa, né? Mas... Então, outra coisa. Existia, em relação ao senador, uma quantidade muito grande de indecisos. Isso saiu na própria pesquisa da Folha. Na hora H, esses indecisos foram para o lado do Bozo mesmo, né? Eles acabaram indo para o lado do Bozo e do Tarcísio, né? Então, infelizmente, se você analisar, se você for ver friamente, a votação do Lula e do Haddad, as pesquisas deu quase o que foi... o número, sim. O que é? A porcentagem... A porcentagem... Então, a porcentagem de participação, sim. Não, por isso que eu falei, quando se fala o Lula 48%, a pesquisa previa isso. Isso, exatamente. E o Haddad também. O Haddad teve mais ou menos o que era previsto, né? Que que eu acho, Benê, eu acho que tem um problema que é o seguinte, por exemplo, no caso do senador, até porque eu estou falando isso por quê? Porque se vende, né? Isso é um produto. As pesquisas, não que a pesquisa é vendida, mas é um produto. A Globo encomenda, passa lá no jornal, dá audiência e tal. Nunca se fez tanta pesquisa, essa foi a eleição que mais pesquisas teve. É verdade. Pesquisas, tirando essa turminha do Salam Aleique, né? Inclusive com um escândalo grave, porque o Instituto Paraná é acusado de ter recebido dinheiro. Né? Só 2 milhões. Isso é muito, só 2 milhões, que é muito grave, mas nunca se fez tanta pesquisa. E as pesquisas, é importante que se veja isso. As pesquisas sérias, apesar de eles não demonstrarem para as pessoas, como o Douglas apontou, toda a metodologia, elas indicavam o mesmo caminho. O que eles erram, para mim, é, por exemplo, o que o Douglas levantou. Eles não apontam, quando você fala qual é a intenção para senador, eles dão 2, 3 pontos de margem de variação. Né? Quando, na verdade, você podia dar 5 ou 6 pontos, para cima ou para baixo. Só que se ele falar isso, o cara tem 38 com 5 para cima, você não... Ô, Ricardo, é importante dizer isso também, porque quando você faz uma pesquisa, a pesquisa ela tem uma amostra X para um determinado assunto. Aí, quando você começa a fazer recortes, essa amostra não serve para o recorte. Então, quando você fala assim, tem 2% aí de margem de erro, 2 pontos percentuais de margem de erro, tem 2% de desvio padrão, tem 90% de confiança. Isso tudo vale para um central. Quando você faz o recorte, aí o desvio padrão não é mais 2%. Pode chegar a 10%. O cara fala assim, por exemplo, vi um pessoal analisando, o dado era em São Paulo, evangélicos. Você imagina que você sai numa pesquisa nacional com 2% de desvio padrão, quando você faz o recorte para São Paulo evangélico, o desvio padrão é 10%, 15%. Então, você percebe que você vai falar... Aí o cara fala assim, Bolsonaro está ganhando em São Paulo nos evangélicos. Ele está 40 a 20. Ele pode estar com um time de 30 a 60 e o Lula de
de 10 Sim. a 50. Quer dizer, é quase que impossível fazer esse tipo de análise. Então, mas Mas esse é o problema quando você joga. Quer cravar. Então, e ontem eu estava procurando os dados e até mandei para o Benê, né? E descobri algumas coisinhas antes de falar desses dados. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que isso é o Datafolha, que a pesquisa do Datafolha engloba várias outras informações, por exemplo, evangélica. E aí, Douglas, você sabe muito bem que quando você pega uma pessoa para você entrevistar em pesquisa, na rua, vamos pensar numa rua em São Paulo, te param para fazer pesquisa. Quantas perguntas essa pessoa vai estar disposta a responder em sequência? Seriamente. Então você fala, entende? Então o cara pergunta, o senhor vai votar em quem? O senhor qual a sua renda? O senhor é a favor de tal coisa? Você faz 10 perguntas de opinião. O cara quer ir embora. Ele começa a responder qualquer coisa. Entende? Então você tem uma pesquisa, que é isso que eu estava falando, a metodologia pode estar furada até no tamanho da pergunta, porque é uma coisa, lembrando lá da Jovem Pan, eu lembro dessa pesquisa e tem uma acusação que eu já conversei com vocês, né? Já comentei em off, né? Que não era pesquisa, era uma enquete. O senhor vai votar em quem? Pá. E que os caras do Jânio, na época, viam onde os caras da Jovem Pan estavam, iam lá e ficavam fazendo rodinha lá. Que aliás foi o que os bolsominions tentaram fazer, e aí eles reclamaram que eles não foram entrevistados. Claro, tem que ser mesmo, né? Cercavam o pesquisador e queriam que todo mundo respondesse. Então, mas quando você faz uma pesquisa que você faz 500 mil perguntas, você está matando, e é importante que as pessoas entendam isso, porque dependendo do tamanho da amostragem, você pode matar para qualquer lado. Só para você ter uma ideia, Ricardo, eu não vou revelar, nome, mas eu sei de um pessoal que a Rede Globo ela fazia umas pesquisas, dizia, para ver qual que era a melhor subprefeitura de São Paulo, entendeu? Aí teve um pessoal aí que quando foi para Casa Verde, o pessoal ficou sabendo. Pô, um monte de gente lá, a Casa Verde foi eleita a melhor subprefeitura de São Paulo, você tá entendendo? Vai fazer o quê? Eles faziam na rua? Então, mas quando você abre muito, né, não em pesquisa de mercado, mas eu falo em ciência, quando você cria, por exemplo, uma amostra gigante, que é outra coisa que o pessoal reclama, a amostra pequena tem que ser maior, e começa a pegar esses dados, evangélico, tem quanto salário, você começa a estabelecer relação com tudo. Quando o número é muito grande, aí você começa assim, o cara torce para o Corinthians e vota num candidato que começa com a letra C. Entende? Começa essas maluquices. Isso tudo dá dado, dá resultado. 10%. Então precisa tomar cuidado. Né? Eu costumo falar para meus alunos isso, assim, no tempo que eu trabalhava com pesquisa, com investigação científica mesmo, em arqueologia, eu me lembro que a gente foi buscar uma coleção de esqueletos em Florianópolis, que estava largada. E os xeretas, né? Fomos lá e abrimos uma caixa que tinha um cara, o esqueleto estava com o braço amputado. Uou! Abrimos outra caixa, o cara tinha um braço quebrado, todo torto. Pô, terceira caixa, o cara tinha uma afundada. Falei, pô, nós estamos dentro de uma guerra, cara. Né? Levamos aquela coleção, puta, deve estar cheia de... Sabe quantas fraturas eu achei mais do que essas 3? Uma. Eu dei tanto azar que eu abri 3 caixas, as 3 estavam estrupiadas. O resto não tinha nada. E aí o cara pega essa amostra de 3 e fala, não estamos diante de nada se você não fizer um trabalho sério. Né? Então as pessoas têm que tomar cuidado com essa coisa de amostragem, de dado e tal. Existe, né? E a gente tem que comentar isso, porque assim, agora eu pego a mídia e os caras, não, porque querendo justificar. Cara, a imprensa, né, a Rede Globo, por exemplo, engoliu a pesquisa sem mastigar, cara. Porque na quinta e sexta-feira eles davam como certo a vitória do Lula disparado. Eles estavam usando... Já, vejam bem, isso é péssimo. Qual é o problema da pesquisa? Não é a pesquisa. É como o pessoal fica engolindo essa pesquisa. Porque ele fala como se a pesquisa fosse o retrato da realidade. Então, chegou na sexta-feira, não precisava ter eleição. Era só seguir os dados. Deixa eu ir um pouquinho aí para frente, Ricardo, aí
e aí eu ouvi o Benê, é que é o seguinte, também muito desse problema das pesquisas porque houve muito um debate sobre as próprias urnas, né? Você imagina se as urnas não são confiáveis, imagina uma pesquisa, né, Benê? Nossa, pois é. Não, e outra coisa, né? Essa questão das pesquisas também é um pouco aquela coisa do cara que fica bravo quando o comentarista esportivo... É aquela prática do futebol. Vai jogar Corinthians e Flamengo. O cara fala assim, o Flamengo é favorito. Aí o cara que é corintiano quer bater no jornalista que falou isso. Então, se a pesquisa é contra mim, ela é falsa. Né? E aí, a Folha, saiu na Folha que, inclusive, o partido Bolsonaro foi o que mais gastou com pesquisa. E isso não é chute. Isso aí é aquela prestação de contas que eles fazem oficialmente. Quem mais gastou com pesquisa foi exatamente o partido Bolsonaro. Então é óbvio, o Bolsonaro, eu discordo daqueles que acham que ele é um gênio do mal. O Bolsonaro é um idiota completo. Talvez o Bolsonaro realmente acredite, né? Ele tem um grande complô contra ele. Tem alguém que sabe orientar. Exato. Ele tem alguém que sabe orientar. Depois eu vou falar, claro. Mas ele não. Agora, ele não, olha. Mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, inclusive que é a outra que eu vou colocar. As pesquisas, como eu falei, elas servem para nortear, para a gente entender como é que está se deslocando. Ela não consegue prever uma coisa, Benê, que antigamente, que hoje é o fascista, envergonhado, direitista, qualquer que seja o nome que se dê para isso, que a gente chamava de maioria silenciosa. É verdade. Né? Então você pegava uma campanha do PT, do Lula contra Collor. Você pegava os comícios do Lula, eram lotados. Exato. Isso não queria dizer que se retratava, né, na urna. Por quê? Porque a gente sabe, principalmente entre o público conservador, né, o eleitor conservador, que ele não vai. Né? Ou não ia, né? Gente, que a gente tem... Não ia. Então, eu ia falar isso agora. A verdade é que só depois do golpe, ou só durante o golpe, é que nós começamos a ver essas camisas da seleção, esse pessoal foi para a rua. Né? Então, e mesmo assim, Benê, parte desse pessoal é barulhento, mas parte é o cara que não fala em quem vai votar, ou é aquilo que a gente vê que assim, o cara fala assim, eu até ia votar no fulano, mas aí ele falou tal coisa. Isso. Né? A Lula aí, vai assim, fechar a igreja. Ele falou tal coisa. Aí eu não concordei, resolvi não votar. Então, foi essa declaração dele fez você apoiar o outro que tortura, que destrói. Então, você... a gente sabe que existem comportamentos que, como o Douglas apontou bem, que a gente não controla e nós estávamos acostumados com campanhas que se fazia da rua, papelzinho e televisão. E essa campanha foi a primeira, não que a outra não tenha sido, mas essa foi a primeira em que o embate foi real entre candidatos e a gente teve muito mais campanha de mídia social, de lista de WhatsApp, essas coisas, que vou te falar, as pesquisas não conseguem pegar. Não. Né? Mas eu mandei para você, Benê, não sei se eu mandei para o Douglas, os resultados da eleição na capital. Né? Não, eu vi. Só para comentar, o resultado na capital, em São Paulo, Lula, 47%, eu vou dar arredondado, 47,5%. Bolsonaro, 37,99%. Né? Só para falar desses dois. Percebe que o número é muito parecido com o das pesquisas que os jornais estavam colocando. O que a pesquisa não conseguiu pegar, além da mudança de última hora? Ela não conseguiu pegar, me parece que aí que eu critico, que me parece um probleminha de tratamento, de abordagem de amostra, de quem eles entrevistaram. Aqui na cidade de São Paulo, o Lula e o Bolsonaro tinham um rendimento muito parecido com o das pesquisas. No interior é que a coisa foi diferente. Que a coisa pegou, então, o que né? acontece? Então, talvez essas pesquisas tenham subestimado esses locais. Entende? Se você pegar o mapa de São Paulo na eleição, São Paulo, Campinas e mais algumas grandes cidades, deu muito Lula.
né? Mas quando você vai para a área do agro, como tem um amigo meu que fala que de Campinas para frente, até Corumbá, é tudo a mesma, churrasco todo fim de semana, tal. Você vê, cara, me passaram uma que é o cinturão de derrubada, né, da floresta amazônica com o rendimento Bolsonaro, que é igual. Então, talvez está faltando ir nesses locais. Mas eu fiquei sabendo duas coisas, quer dizer, fiquei sabendo não, ouvi duas coisas ontem. Uma é que tinha uma orientação, parece que rolou, eu não gosto de teoria de conspiração, mas essa é interessante. Uma orientação para que os eleitores do Bolsonaro não falassem nas pesquisas. Parece que eles andaram boicotando pesquisa. Não sei se isso é verdade, mas que. Eu acho. Eu não vou despedir. Eu não vou. Pouco, mas isso é a estratégia dos idiotas, né? Diminuir o eu sei, mas Mas sabe o que é? Teve uns idiotas que colocaram essas estratégias. Desacreditar as pesquisas. Mas isso não influenciou nada. Porque, então, mas é o plano B da urna. Entende? Como você elegeu o Pontes e o Tarcísio ganhou no primeiro turno, e o Bolsonaro teve um rendimento. Ganhou no primeiro turno, não, ganhou o primeiro turno, e o Bolsonaro teve um rendimento alto, você não vai falar que as urnas são roubadas, então são fraudadas, porque aí você fala, então o cara foi eleito, né? Mas você desacredita a pesquisa. Está vendo como a pesquisa não apontava? Né? Então, isso é importante. A outra coisa é que aí não tem nada a ver com o resultado da pesquisa, mas sim com. Eu não sabia que as pesquisas não vão pegar nunca. Eu não sabia que a taxa de abstenção, que foi de 20%, conta para a taxa dados que eu não tinha a mínima ideia. Sabe o que entra na taxa de abstenção? Se você tem 16 anos e tirou o título é a sua votar é opcional, né? Mas conta com abstenção. E todo mundo que tem mais de 70 anos, né, que é o limite para... Todo mundo que tem mais de 70 anos que não for votar, entra na abstenção também. Então você iguala a abstenção de quem é optativo o voto, acima de 70 ou abaixo de 18, tá? Com aquele que está na faixa 18 até 70, onde é obrigatório. Esse cara é obrigatório, ele não vai, ele falta na coisa, porque paga lá, é muito barato para justificar, então ele entra no mesmo status de abstenção de um idoso. E vamos falar a verdade, o idoso muitas vezes não vai, não é porque ele não quer votar, é porque ele não tem como ir. Né? Está doente, não tem que leva, né? Então, isso acaba gerando um número de abstenção, e a pesquisa não pega isso, porque entra nos indecisos, né, entende? Quando a pesquisa fala, nos votos úteis ele vai ter tantos por cento, a pesquisa não tem como fazer essa conta. Ela não tem como pegar um cara que tantos por cento dos idosos não vão. E aí a gente tem, em tal lugar não teve transporte, em tal lugar era difícil, em tal lugar teve fila. E isso tudo gera... Esse é um outro problema amostral, para construir uma amostra. Por quê? Porque exatamente você tem o público de comportamentos completamente diferentes quando o cara é obrigado a ir votar e quando ele pode escolher. Então, isso também deve estar sendo um problema nas amostras, entendeu? Porque você pode subestimar ou pode superestimar, né? Até porque, se você for perceber, a cada ano a abstenção tem ficado maior. E eu não vi ainda um estudo para saber se ela tem ficado maior, porque você vê que nós tivemos o recorde de pessoas abaixo de 16 anos se inscrevendo para a votação. Abaixo não, acima, né? Acima de 16. Acima de 16, né? Abaixo de 16. Acima de 16, desculpa. Então, o que acontece? Esse pessoal que se inscreveu, ele foi? Isso. Porque a abstenção ela vem crescendo. E também as pessoas acima de 16, entre 16 e 18, têm entrado mais para tirar título e para participar. Mas como não é obrigatório, elas vão também acrescentando na abstenção, muito provavelmente.
Precisava fazer um estudo sobre isso para Isso. ter E alguma ideia. na outra ponta, Douglas, nós temos um brasileiro vivendo mais tempo. Ou seja, aquela faixa no idoso que entra no voto optativo aumentou. E tem mais uma. E em momentos de pandemia ou de dificuldade de deslocamento, porque a gente teve o problema de transporte e tal, essa faixa que aumentou não comparece, tem uma abstenção alta. Isso não entende. Você começa a fazer, então você está dando alguns milhões de votos aí para cima e para baixo que não vão votar. Deve falar assim, a abstenção foi alta, calma. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com um cara que foi assessor do Brizola, e ele apontava isso. Tinha umas outras pessoas. Algumas pessoas falavam que metade da abstenção foi isso. Eu não acho que chega a tanto, tá? Mas, então, ao invés de 20%, nós temos 10%. Não sei. Não tem esses números para chutar tão altos. Tem uma outra coisa. O tribunal, os cartórios eleitorais, eles fecham a lista no começo do ano, acho que é abril. Tá? Se a pessoa morre depois de abril, ela entra na taxa de abstenção. Ela não é dada baixa ela só vai ser dado baixo o ano que vem. Então, se você tudo isso parece bobo, mas você começa a ter erro. Isso, se a gente considerar em eleições locais, isso é pesado, tá? No nacional, como é muito voto, mas quando você começa a pegar em local, principalmente em regiões onde você tem uma idade avançada da população, né? Grande cidade. Agora, independente das pesquisas, as urnas parece que foram aprovadas, né? Pelo nosso glorioso exército, né? Mas e com relação à campanha em si que foi desenvolvida e o que nós hoje foi o primeiro dia de campanha eleitoral, né? Isso. E já saiu pesquisa, né? Assisti. Eu acho que as duas foram bem, né? Falando aí para os seus públicos. E acredito que a campanha, eu acho que, se continuar, né, nesse coisa, ela não vai ser o grande solucionador para quem está atrás. Douglas, eu queria falar uma coisa sobre isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos vivendo, acho que uma parte da esquerda se acostumou mal com anos aí de democracia. Sabe? O pessoal começa, gente muito chorona. Ai, não deu, agora não dá mais. Se a gente não ganhar no primeiro turno, vai ter golpe. Bom, primeiro, eu queria começar por aí. Você ouviu essa, eu também ouvi, certo? Bom, se o Bolsonaro tem a pretensão de dar golpe, qual é a diferença entre ganhar no primeiro e no segundo turno? Ah, não, porque se a gente ganhar no primeiro, os golpistas vão ficar envergonhados. Ao contrário, eles vão ter mais tempo para poder planejar esse golpe. Não, tem uma teoria interessante, com certa lógica, que é o seguinte: se ele contestar a urna no primeiro turno, ele está contestando todos os governadores, os deputados e essas coisas todas. Né? Sim, mas então, aí é exigir. O golpe para o segundo turno ficou mais. Mas aí é uma das melhores explicações. Mas pensar desse jeito é exigir, por exemplo, racionalidade no cara. O cara se elegeu com essa estrutura e está reclamando dela. Não, ele vai dar um golpe, né? Qual a diferença dos caras ter sido eleito ou não ter sido eleito? Pois exatamente. A única coisa é que ele não pode. A única coisa disso aí é que ele não poderia contestar a urna, né? Porque elegeu. Mas isso não é a única forma de golpe, né? Aliás, claro, contestar a única é uma forma. Eles podem ter. Aguardem, porque o Brasil não passa por um episódio como o do Capitólio. Eu acho que esse segundo turno não vai. Que foi a tentativa de golpe. Não vai. Vai ter alguma. E tem mais uma coisa, né? Eu peguei um discurso do Bolsonaro, ele está extremamente agressivo, assim. Falando para o público dele, tá? Um cercadinho, tá? Ele está extremamente agressivo. Não, porque agora. Porque tem o sonho de uma certa direita no Brasil, o sonho é que o Bolsonaro ia ficar moderado.
é o sonho desde 2018, lembra? Não, ele tá falando isso, é eleição. Quando ele ganhar, nossa, os caras, agora, depois de tudo que ele fez, tem gente ainda achando isso, né? Mas outra coisa também, assim, o Lula faltou aqui 1.800.000 votos para ganhar do primeiro turno. Então a eleição não é um fracasso também, não é uma coisa, sabe? Eu não entendi também um certo baixo astral de umas pessoas aí. Que criaram uma expectativa, esse vira-voto, tal, criou uma expectativa boa. E depois, uma outra coisa que eu acho mais importante, que eu falei para o Douglas e falei com algumas pessoas esses dias. A gente precisa parar com a ideia de que o outro lado só vai responder aquilo que nós fazemos. Como se eles não tivessem o seu próprio projeto. Né? E como se a gente estivesse enfrentando uma massa amorfa que é só a gente ter boas ideias que a gente ganha a eleição. Entendeu? Porque como se o outro lado não tivesse dinheiro, não tivesse apoio político, não tivesse, inclusive, resposta popular, infelizmente. Né? Uma discussão séria que eu tive com alguns colegas professores, eles dizendo que todo eleitor do Bolsonaro é alienado. Não é de jeito nenhum. Quer dizer que todo cara de direita é alienado? O cara sabe exatamente o que ele quer. O fascista sabe o que ele quer ser fascista. Entendeu? Então não é... Porque dá a impressão que se a gente chegar com um discurso legal, bonitinho, nós vamos convencer esse cara que o Lula é melhor para a democracia, para os direitos humanos. Essa gente está um pouco se lixando para os direitos humanos e democracia. E não é porque eles são alienados, é porque eles realmente estão um pouco se lixando. Porque eles têm uma mentalidade autoritária. E é isso que nós vamos... É isso que nós estamos enfrentando nessa eleição. Se a gente não tiver a clareza disso, clareza de que são pessoas que não estão a fim de respeitar o resultado das urnas, pessoas que estão dispostas à violência, a ir às vias de fato, a recorrer. Esse discurso que a gente viu aí contra nordestino, esse discurso racista, isso até a eleição só vai aumentar. E vamos falar sério, isso não começou agora, né? A gente já ouviu esse discurso em 2014, quando a Aécio perdeu da Dilma. Né? Aqueles eleitores de 2014 abriram as portas do inferno, né? Então acabaram com a máscara de que esse aqui é um país democrático e a gente aceita tranquilamente o resultado das eleições, né? Algumas pessoas aceitam se elas forem beneficiadas. Bom, Benê, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no seguinte, e a gente estava conversando disso, quando eu peguei esse resultado de São Paulo, que batia com as pesquisas, ele quebra um pouco a primeira coisa, que só pobre vota no Lula. Porque o São Paulo é a maior cidade pobre do Brasil, né? Não está tão errado, mas quando você pega a própria distribuição de voto dentro da capital, você vê que áreas pobres e áreas ricas tiveram votações que não é previsível. Você vai ter área rica votando no Bolsonaro, área de classe média que ganha o Lula. Menos, né? Área rica votando no Bolsonaro. Mas você tem periferia ganhando o Bolsonaro, tem periferia ganhando o Lula. Quer dizer, e se a gente pensar no Brasil, não dá para tornar homogêneo, e eu vou pegar o caso do bolsonarista, né, porque tem muito preconceito em cima, e depois a gente passa para o Lula. Não dá para falar pobre de direita. Claro, existe o pobre de direita, ninguém está falando que não, mas generalizar, sabe? Então não dá para pegar o pobre, por exemplo, de São Paulo, e colocar no mesmo resultado de um pobre de Santa Catarina. Sabe, como se fosse tudo ou igual. Ou do pobre da Bahia. Que votou tudo igual. Não existe isso, né? Claro que você percebe rincões, você percebe áreas. Então, se você for para o Nordeste, por exemplo, você tem áreas bolsonaristas que são áreas que estão mais envolvidas com dinheiro, né? Então, é um pessoal que está mais estável. Tal. Existem questões de interpretação de classe, né? É aquele cara que... Isso aconteceu na eleição do Haddad como prefeito. O cara que era pobre e que estava na classe baixa, aí cria-se aquela nova classe média, e muito desse pessoal subiu e não queria mais votar no PT. Votou a vida inteira e falou assim, não, mas agora eu não sou pobre. Né? Então o cara não se vê. Existe, esse é um fenômeno que aconteceu na cidade de São Paulo. Não dá para falar que esse fenômeno aconteceu no interior do Mato Grosso.
São coisas diferentes, são realidades de pessoas diferentes. Né? Outra coisa então, que eu queria falar... Não pode generalizar, só para acabar. Quem votou no Bolsonaro é assim. Todo evangélico votou no Bolsonaro? É isso, é questão do evangélico, que é exatamente o que eu queria falar, né? Eu falar. conheço algum desses bairros que o Lula foi muito bem votado. Grajaú, minha irmã mora nesse bairro, foi onde o Lula obteve a segunda maior votação em São Paulo. Grajaú é um lugar que tem muito evangélico. Muito, né? E é um lugar que o Lula teve uma das maiores votações na cidade de São Paulo. Né? Então, quer dizer, também o voto do evangélico... Aí também eu começo a ler umas coisas que me preocupam. Essa semana eu vi na UOL, o cara dizer assim que a esquerda não sabe como falar com os evangélicos. Mas peraí, a gente vai falar para os evangélicos, ô evangélico, então eu vou acabar com o Estado laico se você votar em mim. Sabe, também não dá, né? Eu acho que tem... O que significa esse conversar com os evangélicos? Um monte de evangélico votou no Lula. E é claro, quando você vê o voto de uma parcela da periferia da cidade. Até porque o evangélico pobre, não pensa exatamente como um evangélico de classe média baixa. Né? Que tem esse evangélico pobre, ele tem uma série de problemas que são de qualquer pobre, né? Vamos parar de pensar que a pessoa que frequenta o templo, a igreja evangélica, né? Ela é aquele crente padrão estereotipado, né? Que nem todo mundo faz o que o pastor fica falando o tempo inteiro. Claro, né? Que existe uma máquina envolvendo pastores. Sim, ninguém está negando isso. Esses caras falaram contra a vacina. Não é só. Mas, no entanto, você teve um monte de evangélico que se vacilou. E um monte de gente pobre da periferia. E aí então, você vê. Você não pode generalizar desse jeito. Claro que tem. Eles têm influência, claro que tem. Mas, vou pegar um caso, Benê, que é bem interessante. O Mato Grosso do Sul votou no direcionamento ruralista, no agronegócio e tal. Tanto é que a Tebet teve voto, né? Veio de lá. O Bolsonaro ganhou. Só que a faixa do Pantanal, o Lula teve um desempenho alto, fora da faixa do Pantanal. Quer dizer, o pessoal na faixa onde se envolve o Pantanal, principalmente no Mato Grosso do Sul, o Lula teve mais voto do que no Mato Grosso do Sul fora do Pantanal. Por quê? Porque o Pantanal passou por um perrengue de queimada muito forte, né? E que o governo federal foi envolvido. Né? Então, esse pessoal, apesar de vir de uma área de agro e tal, acaba se colocando contra o governo, né? E vota contra o governo. Quer dizer que o Pantanal, aquela área do Pantanal agora virou petista? Não. Claro que não. Votou naquele processo do momento. Né? Vamos lá, Douglas. Olha, assim, tem um livro, o professor Alberto Carlos Almeida, que é O Voto do Brasileiro, né? E ele traz, depois, analisando várias eleições muito, muito criteriosamente, né? Ele traz o seguinte, ele traz há uma certa divisão do Brasil, os votos, na verdade, assim, fundamentalmente, eles estão divididos entre um grupo que quer justiça social, né, igualdade, e um outro grupo que quer mais dinamismo econômico e liberalismo. Basicamente, é isso. Esse é o, vamos dizer, o recorte primeiro, entendeu? É óbvio que justiça social e igualdade, aí o Benê até meio que já falou, nem sempre é a mesma coisa para o evangélico do que para o comunista, e liberalismo econômico nem sempre é a mesma coisa para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes e para o Aécio Neves, né? Quer dizer, então, eu acho que as nuances que você estava falando, Ricardo, elas estão mais ou menos mais ou menos dentro dessa lógica aí, entendeu? Por isso que não pode também se entender da mesma forma, você tem um recorte nos evangélicos, daqueles que querem mais liberalismo econômico e daqueles que querem mais justiça social.
né? Eu vejo lá aqueles programas de evangélico, eu sei que tem uma massa trabalhadora lá na plateia, entendeu? E eu sei que tem uns caras que vão lá no palco, e aí os caras contam, hoje eu tenho 3 carros, eu abri a minha loja está funcionando. Tá. Então, quando eu olho isso, eu vejo o cara em cima do palco defendendo o liberalismo econômico. Mas eu não sei quantos lá na plateia não estão querendo uma justiça social, você está entendendo? Ou são assalariados. Entende? O cara lá na frente defende o fim de imposto, ou de 13º, qualquer férias, não sei o quê, e o outro é assalariado. Você acha que ele vai pensar, vou perder minhas férias, vou perder meu 13º, entende? Mas esse é o cara que está lá na plateia. O outro que está falando que tem o carro, tem a casa, ele quer que tire o 13º, tire as férias, porque ele é o patrão. Entendeu? É uma coisa difícil de você dar esses recortes, né? Agora, é óbvio que nós temos aí o quê? Em que pese nós temos a maior parte do povo, muito provavelmente, defenderia mais justiça social, né? E aí eu vou pegar o Benê e jogar que as campanhas atualmente, né, Benê? Elas estão fazendo uma coisa que não se fazia antes, que é eu sou de direita, eu quero o mercado, ainda não está falando, eu quero tirar as férias, quero tirar o 13º, ainda eles não tiveram coragem de falar. Mas quase, né, Douglas? Quase. Quase, né? Na verdade, então, existe um mecanismo. Aí nós temos o seguinte, temos um papel da mídia também bastante forte no sentido de levar as pessoas a poderem ouvir isso com muita tranquilidade. Então, mas existe um mecanismo inteligente, né, que inclusive é usado. Você não precisa tirar. Você não precisa tirar a CLT. Você flexibiliza. Você pode contratar uma pessoa pela CLT ou não. Então, o que acontece? Aí a gente viu isso em discurso de político. Nenhum direito, aliás, não só de político, comentarista de rádio fala isso, né? Nenhum direito trabalhista foi retirado. Existe o 13º, existem as férias, o direito ao descanso, existe tudo. Só que você não contrata por esse sistema. Ou seja, se eu contratar você direto, eu não preciso pagar 13º, férias, mas não é que o governo acabou com o direito. Né? É aquilo. Eu posso falar assim, todo mundo tem o direito a ter a propriedade, a casa própria. Só que eu vou botar o imposto para quem tem casa própria, que só rico consegue pagar. Então, o direito existe de ter a casa própria. Né? É o direito de ir e vir, né? É o direito de ir e vir. Se a gente lembrar, nós vivemos um momento, não que a gente tivesse dinheiro para isso, mas lembra que a gente tinha o direito de ir e vir, mas para ir, você tinha que pagar $1.000 de taxa para sair do Brasil. Isso. Era um direito de ir e vir desde que você pudesse pagar. Né? E $1.000 na década de 70 não são $1.000 de agora, não, né? Era dinheiro para o diabo. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: o que eu vejo de comum no eleitor dessa questão é o conservadorismo de costumes. Tá? Quando você fala numa campanha que eu não vejo, realmente eu não acho o cara gênio, mas tem alguém controlando isso, ele tropeça. Quando ele faz o discurso da mulher princesa, entendeu? O discurso do que cria fakes do tipo o Lula quer liberar as drogas. Vamos pensar que esse país acreditou em mamadeira de piroca, então agora estão falando em banheiro unissex, mamadeira com diabinho, tal. Eu recebi todas essas. Isso ele vai um projeto de campanha que é para pegar justamente esse público conservador, que é grande no Brasil, porque o brasileiro tem essa. O brasileiro é o cara que assistia, todos nós moleques pegamos isso, assistia aqueles desfiles de escola de samba, baile e tal, mulher pelada, esse mundo está perdido, isso e aquilo. Mas chegava na segunda-feira, comprava jornal e revista para ver o quê? A foto da mulher pelada. Não era assim? Mas é o mesmo cara que fez o discurso moralista. Então, o Brasil tem muito disso, isso não dá para negar.
Então pega muito essa questão da religiosidade. Nós já tivemos um candidato que perdeu a eleição porque falou que não acreditava em Deus, né? Isso pega. E tem um direcionamento que eu acho que joga nesse sentido, e a gente percebe que no final da campanha do primeiro turno, o Bolsonaro migrou mais para essa coisa dos costumes, né? Pegar mais essa coisa da princesa, das drogas, mas aí ele escorrega. Então ele dá um Bolsonaro paz e amor aí mais na questão da moralidade. Mas ele não aguenta. Aí ele vai lá e solta uma contra os nordestinos. Aí ele mostra, aí já não é mais campanha. Não, aí é ele, né? Então, aí é isso funcionou na formação da bancada, inclusive. Né? Como a gente Agora, a chegou campanha começou hoje, ela, do Bolsonaro, principalmente, ela bateu na tecla que ela está agora com a bancada, que o Congresso vai... Eu falei, mas... Eu queria falar sobre isso. Ô, meu amigo, você é candidato a presidente da nação ou do Congresso? Porque dele mesmo não falou porcaria nenhuma. Isso aqui é o seu parlamentarista, por acaso, né? Mas ele está criando uma coisa que é uma sacanagem. Ele fala assim, esse Congresso é do meu lado. Se o Lula ganhar, ele não vai conseguir governar. É isso que ele está jogando. Ele está jogando com uma chantagem. Né? Ó, vocês pensem bem. Né? Ou seja, aí a gente já vê a régua moral do cara. Né? Se o problema do Bolsonaro fosse só esse, porque essa é uma chantagem que todo mundo faz em eleição. Vamos falar a verdade, até o PT já fez. É isso. Né? Então, isso aí é... Agora, mas sobre um pouco da falácia também, no Brasil, o que existe, sempre existiu no Congresso, é uma bancada da ordem e da defesa do capitalismo. Né? E essa bancada, na verdade, ela passa por vários partidos. A gente está indo cada vez mais, está ficando cada vez mais evidente que no Brasil tem o petismo e o antipetismo, ou seja, a esquerda e o anti-esquerdismo. Está ficando claro isso. E essa bancada conservadora, eu não acho que ela é maioria agora, ela sempre foi maioria. Vamos falar sério, quando que teve uma bancada de maioria de esquerda? Né? O que houve em alguns momentos é uma direita que não tinha coragem de ser direita. Né? Uma direita que ainda era hipócrita, vamos dizer assim. Hoje não, você tem uma direita que cada vez se assume mais. Por outro lado, eu acho que nessa bancada do Bolsonaro, não só no PL, mas no PP, nos republicanos, né, e tudo mais, existe uma bancada realmente ideológica mesmo. São os caras direitistas para burro, são aqueles fascistões mesmo, né? Mas existe um setor que é fisiológico e do centrão. Então, assim, se o Bolsonaro ganhar, eu não tenho dúvida que essa bancada vai cerrar fileiras em torno dele. Se o Lula ganhar, metade dessa bancada amanhã está em outro partido. Que é o que o MDB, que é né, claro que hoje, quando você pega PL e tal, os caras são centrão. Mas o MDB, que sempre foi o partido de centrão, né? Então a gente comenta isso, né? Do Fernando Henrique, já parte do centrão já era Collor, tá? Mas do Fernando Henrique para frente, nós tivemos um centrão. Né? Foi na privatização, na reeleição, e assim foi. Né? E isso tem muito a ver com a forma com que o brasileiro vota. Né? Eu sempre defendo essa tese que o brasileiro vota muito mais na ideologia no executivo do que no legislativo. Também acho. Né? Também acho, então, concordo. Ele escolhe, vai no nome, vai na proposta do executivo, e no legislativo ele vai por indicação, na área, o cara, eu sou de tal área. Vota no amigo. Primo, o cara que vai te dar um tijolo. Sabe? Vota no cara do bairro lá que deu camisa do time de futebol. Tem muito dessa bancada setorizada, né? Então o cara é o cara do Uber. E você vê, assim, né, para vereador teve isso. E aí você sabe que o cara, no final, não é que isso vai acontecer, mas a impressão que dá é que o cara só vai ser vereador do Uber, ele só vai falar do Uber. Né? O Tiririca falava do circo, né? Mais nada. Era bom que fizesse isso, porque também não fez nada que prestasse. Mas, agora, então nós temos uma bancada, eu concordo com você, é que assim, a bancada fisiológica está aí, não houve renovação, né? A renovação foi baixa, então isso é importante para falar que formou uma bancada de extrema-direita. Não, o discurso
foi adequado. Claro que aumentou, né? Quando a gente falava em bancada de direita, antigamente a gente pegava um PSDB. Então não foi de uma eleição para outra, isso veio a acontecer. O PSDB era uma bancada mais à direita, o PT uma bancada mais à esquerda. Colocar o PT como um partido realmente de esquerda, principalmente hoje, vamos falar, centro-esquerda tá bom. Né? Faz O PT bonzinho, é a verdadeira centro-esquerda, né, Ricardo? Se a gente fosse bonzinho, esquerda moderada. Né? Mas vamos lá. Então, quando falo em polarização, eu fico bravo com isso, porque para mim, que polarização era se você tivesse um partido revolucionário, um partido de extrema esquerda e de extrema direita. O que nós temos hoje, ou candidaturas, vamos falar assim, é uma candidatura de centro-esquerda contra uma de extrema direita. É isso. Polarização é mais ou menos o seguinte, é 0 para menos 10, né? Não é de 10 para menos 10. Mas a polarização, né? É a desculpa dos covardes que querem votar no Bolsonaro, né? Então o pessoal fala, não vou votar porque é muito... Eu gosto quando eu... essa proposta é muito esquerda. Eu falei, a outra, cara, só falta o castigo corporal, né? Para votar no capitalismo selvagem é pouquinho. Então, já começa daí. Houve uma piora da coisa? Sim. Eu acho que teve uma piora no sentido do que eu te falei, do discurso. Então, essa bancada fisiológica tal, que foi toda reeleita, piorou o discurso, como você bem apontou. Né? O que é? O cara escondia e hoje ele não esconde, ele fala. Então, do ponto de vista de estampa, de mostrar para as pessoas, piorou. Né? O que teve foi que também aumentou, aí polarizou, se a gente quiser usar o nome, aumentou uma participação daquilo que era a bancada da bala, por exemplo. Né? Então, você tem mais pessoas hoje eleitas com esse discurso mais perigoso, inclusive. Né? Mas também, do lado esquerdo, você também teve aumento de bancadas, por exemplo, bancada indígena. Né? Você vê que não é só esquerda, porque eu acabei de descobrir uma candidata do PL que é de origem indígena, que é contra, inclusive. Eu vi. É absurdo. Mas é que nem mulher, uma deputada ser eleita como mulher e defender que o homem bata nela. Né? Tá no mesmo nível. Mas quando a gente vê essa coisa, piorou o discurso, piorou a distribuição, né? O final do PSDB, porque eu estou dando o PSDB como um partido moribundo, né? Um partido que sempre prezou por ser... Lá antigamente, quando o PT era um partido considerado de esquerda, o PSDB seria um centro. Talvez até com alguns caras dentro do PSDB mais voltados para uma social-democracia de esquerda. Né? Talvez. Devia ter uns dois, não é, Benê? Mas com o fim do PSDB, esse setor que o PSDB ocupava na bancada não foi substituído por outro. Mas eu acho que o PSDB foi sem nunca ter sido. Mas estou falando do PSDB lá de trás, o de Aécio não. Mas mesmo esse. Vamos falar sério. Até os padrões da social-democracia europeia moderada, mesmo para esses padrões, o PSDB era de direita. Era de direita, não. Mas eu digo, existia um discurso. Você não ia pegar um cara do PSDB e defender pena de morte. Não. Entende? Mais ou menos, né? Não ia defender. Ele podia querer, mas ele não ia lá na frente falar. Hoje os caras não têm vergonha, não, cara. Não. O sonho do PSDB morreu com o Covas. O sonho de uma parte do PSDB, né? O Covas, vamos falar sério, o Covas nunca... Porque, assim, os saudosos do PSDB... Porcina, usando o que você falou aí. O que isso. Mas os saudosos do PSDB também sempre falam do Covas e tudo mais. Eu tenho minhas restrições ao Covas aqui, que eu não... É um assunto para outra coisa, outro momento. Não vale a pena comentar agora. Eu não acho que o Covas era tudo isso que os caras falam. Mas é claro que ele era melhor do que esse PSDB que tem aí. Isso também não... Ele era um cara que não ia pensar 2 segundos nem em apoiar o Lula hoje. E nem hoje, né? Não dúvida. Mesmo uma direita mais ética. Nós já tivemos isso. Nós fomos um carro de Lembo, cara. Eram caras mais éticos. Tinha um livro. Então, você lembra? Tinha mais que um livro. Vocês lembram que quando teve o segundo turno em 89, só os velhos que nem nós lembramos que estávamos lá,
Em 1989, você lembra que tinha uma parte do PSDB doidinha para apoiar o Collor? E quem bateu o pé de apoiar o Lula foi o Covas. Exatamente. E aí teve uma ele parte do só PSDB que se subiu no palanque escondeu. no último discurso, hein? O que é? Ele só subiu no palanque no último comício. O FHC, né? O Covas mesmo. No Então, Collor contra mas Lula. tinha um monte de Não tucano acredito. louquinho para apoiar. Isso. E que depois quase entraram em bloco no governo do... E não entraram também por causa do Covas, lembra? É isso mesmo. É. Agora, eu queria, para a gente finalizar aqui, vamos dizer, o primeiro turno, que eu quero entrar no segundo turno, tem duas coisas, né? O tamanho que sai Simone Tebet e o tamanho que sai o grande homem de Paris, Ciro Gomes. O Ciro Gomes não sai, né? Essa que é a verdade. Ciro Saiu. Gomes. Do primeiro turno. Eu acho que não dá para falar em morte de político nenhum, porque esses caras são, né, de vez em quando reaparecem. Mas ele se apequenou até em participação, até dentro do partido. Eu vou te falar sinceramente, eu estava comentando essa coisa era um cara brisolista, onde ele estava no Brasil 247. Tá? Foi assessor do Brizola, comentou várias coisas e tal. E você percebe, claro, o pessoal que trabalhou com o Brizola tem o Brizola como um ídolo, né? Vira tudo viúva também, só por bem e por mal. Mas você percebe que o discurso parece que para o Ciro Gomes não existe mais espaço dentro desse partido, a não ser que o PDT, que eu também não descarto, o PDT perca totalmente sua identidade. Vamos lembrar que até o PTB virou um partido de extrema-direita, nunca foi grande coisa, mas... Né? Então, me parece que tem um racha aí dentro do próprio partido. Uma parte da bancada realmente era a favor de apoiar o Lula, né? O Ciro não é a favor. Ele fez um discurso, eu vou te falar, a Tebet fez um discurso muito mais a favor de um apoio. Ela se colocou, inclusive, contra o MDB, que queria uma neutralidade, ou fisiologia, né? Vamos ficar neutro, porque assim quem ganhar a gente apoia, né? E entra no governo. Ela não. Isso tem que dar a mão à palmatória. A mulher foi lá e falou que não. E ao contrário, no PDT, o partido, principalmente a ala brisolista, era a favor de apoiar o Lula. Desde o começo. Desde o começo. E a resistência veio do Ciro. Né? Eu não vou nem discutir a questão do voto útil, porque que aí a gente estaria voltando, mas eu vou comentar só. Eu vi muita gente, principalmente cara que hoje escreve num portal importante, mas que vem lá de uma rádiozinha safada, dando uma de, eu já sabia, sabe? Então, vi uma afirmação assim, a campanha que o PT fez do voto útil foi a maior burrada eleitoral em todos os tempos. Não, a maior burrada eleitoral em todos os tempos se chama Aécio Neves não reconhecendo a vitória, a derrota, e deu no que deu. Né? Nunca vão perder esse que enterrou, inclusive, o partido. Mas é engraçado que depois que deu o resultado, aí você percebe e fala, por que não falaram antes? Engenheiros de obra feita, né? Por que não falou antes? Porque assim, o que aconteceu é que houve uma migração, realmente houve voto útil. Aquele eleitor que era bolsonarista arrependido, que não é antipetista, antilulista e tal, ele na hora do vamos ver, ele, não vou votar no Ciro, vou votar no Bolsonaro. Então houve realmente uma migração de voto útil que explica o crescimento que você indicou, né? Então, fazer essas análises assim, foi besteira. Agora, vamos lá. Eu acho que a Tebet saiu engrandecida, né? Engana bem. Isso para quem tiver ouvido. Ela saiu engrandecida, mas ela não é grande. Vamos engana deixar bem. ela no tamanho dela, né? Mas tem o potencial para virar a darling a queridinha da mídia futura. Olha, sem né? dúvida. Engana bem. Ela votou em mais de 80% das propostas bolsonaristas durante o governo Bolsonaro. É bom que se fale isso. Ela hoje fala mal do Bolsonaro, mas ela era bolsonarista. E, por exemplo, a PEC do veneno, que aprovou um monte, a lei do veneno, que aprovou um monte de agrotóxico proibido no resto do mundo, para a gente usar nas plantações aqui, né? Então, hoje, a gente tem comida chegando na mesa com veneno que
você não consegue exportar esse negócio para fora, porque tem esse veneno, né? Mas a gente está comendo isso, ela votou a favor. Né? Então, fala em meio ambiente, mas fizeram vista grossa e fez parte do governo fazendo vista grossa de boa parte do absurdo que foram, principalmente os 2 primeiros anos até a pandemia queimar o filme do Bolsonaro e esse pessoal cair fora. A Soraya, por exemplo, que, né, tem campanha dela segurando arma. Ela era Bolsonaro, agora não é mais, mas segurando arma. Quer dizer, esse pessoal quis chutar um cachorro que eles consideraram morto, né? Que nem estava tão morto assim. Que nem tava, e falou assim, não tem nada a ver com ele. Mas você votou 80%. Gente, sério, a maioria das medidas que o Bolsonaro levou para o Congresso, ela votou a favor. Percebe? Agora, do ponto de vista de figurinha, de eleição, né? Ai, que lindo, tá aí a pessoa, por exemplo, isso tem que dar. Mas isso é fácil, né? É aquilo que a gente já conversou em outras discussões. Não é porque faz discurso que é. Né? Então a gente tem um negro que vai fazer discurso, eu sou negro, eu sou um candidato, e aí você pega a pauta do cara, se ele fosse branco, dava na mesma. Né? Até é racista. Bom, vamos comemorar, já que a gente está falando de bancada, que um desses não foi eleito, né? 2. Desculpa. 2. Né? Um deles era o cara que mais foi o negro, mais perseguiu o negro na política brasileira, o da Fundação Palmares. Isso não merece meu nome. Olha, bom, primeiro que eu acho ela até bem esperta, né? Ela não vai se amarrar. Ela já percebeu que mesmo ganhando, é complicado você amarrar o seu currículo com o Bolsonaro. Veja o Dória. Os caras estão amargando o fato de em algum momento ter apoiado o Bolsonaro, né? E a Tebet, eu acho que nesse aspecto ela foi esperta. Agora o Ciro, vamos falar sério. O problema do Ciro, o Ciro nunca teve um partido. Se você for, é uma análise que o Jones Manuel fez e eu concordo. Se você pegar o programa do Ciro, alguns aspectos econômicos do programa do Ciro, eles são mais de esquerda do que do PT. Agora, o que o Jones pergunta, e ele tem razão, é o seguinte: qual é a base social para implementar esse programa? Qual é a base social do Ciro? Ele não tem, né? Aliás, o Ciro, vamos falar sério, ele não consegue unir nem a família dele. Ele brigou com a família lá no Pará, né? Os irmãos. Então, o Ciro nunca teve mais do que 12%. O problema do Ciro é que ele tem uma grande expectativa sobre si próprio. Ele se vê muito maior do que ele é. E aí, o resultado todo mundo já viu, né? Agora, é claro. Politicamente foi pouco inteligente, né? O tempo todo. Eu aí né? posso até um parênteses, Benê, porque eu achava assim. Uma hipocrisia é que ele falava: nós no Ceará, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo. O governo no Ceará é do PT. É do PT, exato. Se alguém podia falar nós do Ceará, era o Lula, né? Existe uma coisa. Ele pega tudo que foi feito por todo mundo e fala nós aqui. É isso. O Ciro é uma figura personalista, eu falo isso há bastante tempo. Muitos progressistas se deixaram levar pelo Ciro, né? O Ciro, ele muito mais divide do que agrega. Esse que é o problema. Né? Ele divide mais do que agrega. É exatamente o oposto do Lula. Né? Nesse aspecto é o oposto do Lula. Né? Agora tem uma coisa sobre essa questão, né? Que é o fim do PSDB. O PSDB, enquanto aquele partido que alguém acreditou, acabou, né? Completamente. E eu li uma coisa muito interessante, que é esse apoio do Rodrigo ao Bolsonaro e ao Tarcísio. Na verdade, os caras já estão pensando em 2024. Entendeu? Porque eles já estão pensando na próxima eleição. Porque ele está dando de barato. Pô, Bolsonaro vai ganhar em São Paulo, mesmo não ganhando, vai ter uma base forte no interior, e eu preciso ficar aqui por cima. Porque o Ciro, o Rodrigo é o famoso sobrevivente, né? O cara que foi do PFL, o cara que teve em tudo quanto é governo.
E se você reparar, no primeiro turno, ele já colocou o candidato dele ao Senado, que era o Edson Aparecido, para bater no Haddad. Exatamente. O Edson Aparecido não fez críticas ao astronauta, não fez crítica ao Bolsonaro, ele fez críticas ao Haddad. Não, ele fez críticas ao Haddad. O Edson Aparecido era o candidato. Ele fez as críticas ao Tarcísio. Sim. Também não fez. Exatamente. E, aliás, vamos falar aqui, o Rodrigo, ele é cria do Kassab. E o Kassab é quem está dirigindo a campanha do Tarcísio. E tem só mais uma que eu queria falar, e aí é uma provocação que eu não aguento, né? O PSDB caminhou para essa direção com Salles, com Dória, com todo mundo aí que está na extrema-direita. Quem trouxe essas pessoas para o PSDB? Você sabe quem trouxe? Alckmin. O Alckmin. Né? Aí quando ele tomou uma rasteira dos caras, ele caiu fora. Mas é tudo cria dele. Porque o Alckmin é aquele cara que sonhava com o PSDB. O que é? O próprio Kassab. Exatamente. Então, quer dizer, é um cara, na verdade, que ele é um dos caras que pregou um prego no caixão do PSDB. Que eu digo, o PSDB nunca foi grande coisa, mas esses caras conseguiram piorar muito esse partido, né? É que eu acho que tem uma coisa, Benê, que é o seguinte, dentro desses partidos, eu acabei não falando uma coisa da Tebet, vou aproveitar, é importante que as pessoas entendam que ela é contra o Bolsonaro, e não contra a política. Exatamente. E, aliás, e não é só isso. Tem uma boa parte da direita. Essa direita que fica exigindo que o Lula apresente um programa de governo, né? E é engraçado, porque os caras falam assim, o Lula tem que vir mais ao centro para ganhar a eleição. Porque aí até o Douglas comentou isso. Realmente, o desempregado está na fila do osso, ele deve estar pensando, nossa, eu vou votar no Lula se ele vier mais ao centro. Muito para a esquerda. Realmente. Isso é uma coisa que, assim, essa discussão já veio ao centro. Né? Mas, então é o seguinte, chama o Guedes para ser ministro. Exato. Mas eu queria entrar no segundo turno aí, que nós estamos chegando. Então, deixa eu só falar uma coisinha para a gente fechar do PSDB. Existe uma diferença que eu acho que é importante entre PSDB e esse centrão que se forma, que é justamente onde eles querem chegar. No PSDB tinha muito cara querendo chegar a grande cargo. Mas que assim índio, né? Lembra que a piada... Então, quando você pega o centrão, os caras não querem ser presidente. Não, imagina. Entendeu? Então, para eles. Ele é mamar no governo. A briga é. Como é que a briga é na partilha. Então, é um monte. Tem o lobo que manda e os outros estão brigando pelas carnes lá. Entendeu? Ninguém quer chegar lá. Deixa o que manda se ferrar, né? Isso que faz também essa instabilidade, né? Vamos dizer, ou poderia até dizer uma estabilidade, porque você veja só, você pega um Senado, né? Estava vendo aqui, o PL vem com 13 senadores, o União com 12, o PSD com 10, MDB com 10, PT com 9, PP com 7. Podemos com 6, PSDB com 4, Republicanos com 3, PDT com 2, PSB com 1, Rede com 1, Cidadania com 1. Aí você olha assim, só olhar por cima, você olha e fala assim, bom, acabou pro Lula, né? Porque, se você somar os partidos que são de direita, vai dar uns 81 senadores e deve dar mais ou menos uns 60 de direita tranquilamente. Só que aí, quando você chega na prática, né, que é o que a gente estava comentando aqui, chega lá, você tem você acha que o pessoal do PL, que é centrão, vai ficar brincando com a Damares? Não, eu acho que tem uma parte, é aquilo que eu falei, tem uma parte do PL
que é tosca mesmo, que é extrema-direita. Sim. E vai fazer de tudo. Mas é uma parte. Então, não é é uma todo danada. PL A que tem outra esse parte é compromisso. falar, nós estamos aqui, nós vamos fazer nossas emendas, nós é. queremos ir lá para a comissão tal, entendeu? É lógico. Já tinha sido uma conta que foi feita assim, que apesar de ganhar, perder aqui, parte desse Senado, ele está, assim, você olha o Senado como um todo, né, mudou uma parte ali, Damares e tal, mas não mudou tanto a proporção direita e esquerda. Por quê? Porque cai justamente que o grosso do Senado, assim como o grosso do Congresso, é fisiológico, é centrão. Ô, Douglas, Então, quem ganhar vai negociar com os caras, não tem jeito. eu vou fazer uma previsão para o segundo Vai turno. Benê. Não, se der Lula no segundo turno, passado um mês, claro que o PSD do Kassab vai apoiar o governo, lógico, e passado um mês, metade do PL foi para o partido do Kassab. Metade, olha que eu tô... O Senado pode ir. A Câmara tem o problema da fidelidade, né? Não, tô falando do Senado, né? Na Câmara tem o problema da fidelidade, mas as negociações, sabe que a fidelidade do partido, né? Mas... Basta você ver, por exemplo, o próprio PSDB, né? O PSDB foi encolhendo durante... esses 4 senadores... E sem contar o bando de tucano que apoiou o governo do Bolsonaro. Né? Exato. Esses 4 senadores têm muito do mandato velho, né? Entendeu? Isso ainda tem muita característica de mandato velho. O que eu acho perigoso, por exemplo, é que com esse Congresso, ele ganhando o Bolsonaro... Aí é perigoso. Aí o perigo está feito. Por quê? Porque aí você vai ter coisas, por exemplo... Eu estava comentando isso, que é o sonho de consumo do filho, acho que do Eduardo, que eu não lembro se agora o 0102, qual que é o 00 aí, que é o modelo do que se fez em um país em que o Supremo foi dissolvido, foi nomeado um novo Supremo. E aí, claro, o governo está mandando, ele colocou todo mundo do Supremo Tribunal do lado dele. E aí você cria uma ditadura de Congresso, Executivo e Judiciário junto, cara. Porque se o Executivo andar de proposta, o Judiciário vai falar que é constitucional ou faz a adequação e fica. Então você não teria essa distribuição. Aí é perigoso. Né? Mas isso, se ele ganhar. Perdendo, eu não acredito que vá impedir tanta coisa, até porque esse pessoal sempre negociou cargo, sempre negociou medida. Né? Não, eu acho até que, assim, para nós aí que temos uma perspectiva política de esquerda e tal, inclusive eu acho que vai ser ruim, mas não tão ruim quanto o Bolsonaro. Vai ser ruim isso, vai ser aquela negociata, vai ser aquele negócio chato para burro, né? E aí, essas mesmas pessoas que acusam o PT de ser radical demais, né? Aí vão falar, tá vendo? O PT tá negociando com o Centrão. O mesmo cara que fala que o PT é muito radical, que não sabe fazer política, né? São as mesmas pessoas. Então, a realidade é essa, se não negociar, o governo como? Não é bem negociar, né? Se não comprar, né? É que aí você não estava sendo tão malvado. E o outro lado também dessa questão é que não há como, não tem uma outra via, a não ser a revolução, de você alterar essas coisas. Não tem. Porque como que você vai fazer uma reforma política com esses caras que estão aí? Que não querem uma reforma política. Eles não vendem o voto deles, é para eles deixarem de ter valor de voto, né? Quer dizer, ou seja, eles jamais vão fazer uma reforma política então a coisa vai ter que ser na briga, ganhando cada vez mais parlamentares até poder um dia fazer uma reforma política. Eu acho que tem coisas, a questão é saber se o PT está afim disso. Eu não sou ingênuo que acha se você mobilizar o povo, você faz a reforma agrária, você faz a revolução. Mas eu acho que tem coisas, tem aspectos que uma mobilização, uma pressão em cima do Congresso pode funcionar. Sim. Então, mas aí, Benê, eu acho que uma mobilização popular forte, eu acredito.
Né? Agora, então, aí entra naquilo que a gente conversou. Vamos voltar um pouquinho. Você fala em negociação. Na verdade, quando virou moda falar do mensalão, né? Como se só fosse a única vez que o Centrão exigiu pagamento, né? Então, se a gente voltar... Quando o Fernando Henrique comprou reeleição, a reeleição, privatização, né? A tropa de choque no Collor. Então, desde a redemocratização, né, os 5 anos por Sarney e tal, pode ter morrido um, vivido outro, mas isso sempre existiu. Né? Eu acho engraçado que o mensalão. Mas só ele. É uma palhaçada. Vamos cara, falar, mas assim, é uma palhaçada tão grande quanto essa Lava Jato. O problema é que uma coisa é você. O mais engraçado é que a prova de que houve mensalão é que pagou-se parlamentar para votar na reforma da Previdência. Ou seja, assim, a reforma da Previdência, você não precisava... O pessoal cria o PSOL por causa da reforma da Previdência. Não, então, mas se é para pagar alguém para votar na reforma, tinha que ser para pagar o pessoal do PT, não o pessoal do PSDB. Então, mas é que você pega... Agora, o que tem, né, o Douglas, é que esse pessoal que faz o Centrão, ele é um pessoal extremamente salafrário. Porque ele não só trabalha com essa coisa de poder, como ele abandona quem ele está dando poder muito rápido. Isso é. Porque assim, foi no impeachment do Collor, foi na virada do Fernando Henrique por Lula e na Dilma. Né? Que era o mesmo pessoal que era a base do governo, de repente ninguém era mais. Né? Então, aí entra, muito mais do que a mobilização, entra aquilo que eu tenho considerado, inclusive, um problema de campanha, tá? Que reflete na campanha. Nós temos, e infelizmente a gente não fez isso, vai ter que fazer, né? Nós temos que trabalhar melhor a questão não só da mobilização no sentido de pressionar o Congresso, quanto da escolha de Congresso. Né? A mudança vem de uma educação política mesmo das pessoas, de entender que elas precisam melhorar o Congresso. Porque elas continuam votando no grupo que vai fazer o governo virar refém. Não, e depois reclama. Depois reclama. Se pega Centrão lá, não sei o que lá, e agora o cara está no Centrão, fala, vou votar no Centrão. Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, você teve o Boulos como o mais votado, né? Aí você pega o segundo colocado, o terceiro, o quarto, e me diz quem são. Né? Salles, não nessa hora. Carla Zambelli, que é uma das divulgadores de fake news comprovada. Salles, o pior ministro de meio ambiente, que já tinha sido secretário do PSDB aqui. Já tinha envolvido em tudo quanto em falcatrua. E o bolsonarinho. Contrabando. Eduardo Bolsonaro, que nem de São Paulo é. Então, você vê a bancada que São Paulo elege, ele coloca a Guajajara, né? Aumenta a bancada do PSOL, tal, diminui do PSDB e tal. Mas aí, olha a quantidade de tranqueira. Por exemplo, não entrou Coronel Telhada, né? Mas entrou o capitão, filho dele. Mas aí, Ricardo, aí é óbvio, né? Nem as tranqueiras, por mais dinheiro que eles tenham, não dá para eleger todas, né? Não diga assim, não entrou o telhadinha, né? Então, quando você pega o telhadinha, acho que é estadual, se eu não me engano. É estadual. O telhado. Mas quando você pega a nossa bancada, como é que você pode colocar 3 caras? O Salles, como é que você pode, por exemplo, o Pazuello, no Rio de Janeiro, eleito? O cara foi a incompetência da incompetência. Mas sabe qual é o problema? O que é mais irritante nisso, Ricardo? É que assim, você sabe quem votou no Boulos. Eu sei quem votou no Boulos. Né? Você sabe quem votou no Salles? Não, Você sabe quem votou no Telhado? Eu não conheço ninguém. Pois é o mesmo cara é o mesmo cara que amanhã vai estar reclamando dos políticos. Não, sim. É o que eu vou ouvir na rua, eu falo assim, esses políticos não querem nada. Aí eu sempre pergunto isso. Eu sei, porque política é tudo ladrão, quem você votou? O cara não lembra. Não lembra. Ou o cara fala que anulou o voto. Só que é impossível todo mundo ter anulado o voto, né?
Aí eu falei, quem você votou para deputado e tal? Eu sempre pergunto isso. E aí você não descobre. Agora aí, para a gente ir para os finalmente e tal, nós abrimos aqui esse segundo turno, pelo menos aí é uma pesquisa do Datafolha, que o Estadão põe na manchete, que está 49 a 47, né? 49 para o Lula, 47 para o Bolsonaro. Eles põem na manchete, né, como se não contasse só os votos válidos, né? Em votos válidos seria 53 a 47. Aliás, está 59 a 44. 49 a 44. E 53 a 47 em votos válidos. Está difícil para o Bolsonaro ou aquela pesquisa Brasmax ainda vai poder se consolidar, hein? Bom, vamos pegar alguns dados. Precisaria que quem votou nulo, quem votou em branco, pendesse para o lado dele. Tá? Precisaria, estou falando em termos de quanto ele tem que ganhar de voto para chegar a ultrapassar o Lula. Né? Nós temos que considerar que quem votou, quem saiu do voto da Tebet e do Ciro, porque os dois tiveram perda de voto no primeiro turno, foi para o Bolsonaro. Principalmente. Mas a Tebet também, que eles previam que poderia chegar a 8, ela ficou em 4 alguma coisa. Quer dizer, os dois sangraram. Então, o próprio apoio de segundo turno do Bolsonaro, na verdade, é um apoio que já tinha no primeiro turno. Não quer dizer que quando o Lula tem o apoio da Tebet, que quem votou na Tebet vai votar nele. Isso aqui não é Brizola, foi o único cara que transferiu desse jeito. Né? Historicamente, a gente sabe disso. Mas, vamos fazer uma conta de, como eu brinquei lá no programa de domingo, de padaria, e eu acertei, né? Eu falei que ia chegar a 48%. Fazer uma conta de padaria. Se você passar 2 do que sobrou do Bolsonaro, do Ciro Gomes, do que sobrou. Se de cada 3 eleitores, 2 votarem no Bolsonaro e 1 no Lula, ainda o Lula ganha. Então a transferência de voto vai ter que ser maciça e o Lula teria que perder eleitor ou surgir eleitor que votou em nulo, branco, votar no Bolsonaro. Tá? Ou ter uma abstenção enorme de eleitores do Lula. Do Lula. Normalmente, o segundo turno tem mais voto branco e nulo do que o primeiro. Então, que são computados como votos não válidos. A diferença de abstenção, sinceramente, eu acho que vai ficar perto dos 20%. Nós não vamos cair agora e todo mundo quer, não queremos o Lula, não votei, vou votar. Não vai. É muito improvável isso, né? Então, me parece que é mais difícil para o Bolsonaro. Não quer dizer que está fácil para o Lula. É mais difícil para o Bolsonaro, mas não está fácil para o Lula. Porque a diferença, você pode arrumar um sequestro na última semana e botar o sequestrador com a camisa do PT. Né? A gente sabe disso. Né? Você pode criar... Você pode pôr o demônio em pessoa na televisão dizendo que ele apoia o Lula. Então, porque tem aquele grupo, principalmente, que quer ter uma desculpa. Né? Então, claro que essas coisas podem virar. Mas, correndo da coisa, eu acho que é mais difícil para o Bolsonaro ganhar essa eleição. Tá? Porque está atrás, teria que... Na prática, ele tem que tirar voto do eleitor. Tirar o eleitor que votou no Lula, teria que uma parte, para dar tranquilidade, passar para o Bolsonaro. Né? Porque, assim, uma parte do PDT, do cirista, deve anular o voto. Né? Que é aquele cara que, eu votaria no Ciro, nos outros eu não voto. Né? E tem o cara que vai no voto útil mesmo. Agora, mas que coisas aí, como os governadores eleitos, principalmente do Rio e de Minas Gerais, será que eles têm capacidade de fazer esse vira-voto? Então, eles teriam que tirar voto. Eles foram eleitos com voto, né? Zema, Lula e Castro, Lula, né? Eles foram eleitos com votos do Lula. Né? E agora eles vão chegar agora e falar assim, pessoal que votou no Lula e que votou em mim, agora é Bolsa. Eles até vão fazer, mas isso... aí eu concordo com o Ricardo. Essa coisa de transferência de voto, tirando esse exemplo que o Ricardo deu, não é a coisa mais complicada do mundo.
Eu não acho que dá para esses caras convencer o eleitor dele que votou no Lula a votar no Bolsonaro. Um ou outro, mas eu não acho que... Pode acontecer, mas eu acho muito difícil conseguir tirar, até porque é aquilo que a gente estava falando, principalmente no executivo, você tem mais ideologia no voto do que no legislativo. Então, uma parte que votou no Lula, no Bolsonaro, é porque o cara acredita naquilo. E vamos falar a verdade, nós estamos falando de estados que o Bolsonaro ganhou, entendeu? E provavelmente vai ganhar no segundo turno também. Minas não, né? Minas não. Minas é... Mas aí você tem o Zema, que é um cara que não se apresentou como bolsominion durante o processo eleitoral, ficou em cima do muro. Né? O cara ficou em cima do muro. Pode acontecer umas transferências, eu acho que sim. Mas... Só um parênteses, né? Mas não o suficiente para... Só um parênteses. Virar. O Zema não se apresentou como apoiador do Bolsonaro porque ele perderia voto. Perderia, né? E aí, né, vamos, em número, é mais ou menos o seguinte, o Lula precisaria de mais 1,5 milhão de votos. E o Bolsonaro... 8 milhões. 8 milhões de votos. Gente, claro que pode acontecer, tá? Porque... Mas é muito... Eu acho que vai ser uma eleição muito apertada, acho que talvez a gente corra o risco de ter 52-48 dos vários, sabe? Que para mim, 51-49, que é o pior cenário que tem, porque as pessoas não entendem que é voto válido, tal, não sei o quê. E quando pegar a diferença, fala assim, mas, pô, se tivesse mudado 51-49, se uma pessoa votar, trocar o voto, não é assim, né? Mas as pessoas vão manipular esses números, né? Eu vou pegar um exemplo, a reeleição da Dilma, teve muita gente que falou que os números foram manipulados, porque a diferença foi pequena. Né? Isso sustentou, inclusive, o discurso golpista do Aécio, né? Do Aécio, né? Que houve roubo. E tem gente que jura que as urnas estavam fraudadas ali, por isso que a Dilma... Que apertou 45. Aí eu tenho que dar parabéns ao pessoal do Supremo, do TSE e tal, que acabou com essa coisa de só divulgar os dados quando acabasse a eleição no Acre. Né? O que eles fizeram? Eles puxaram a eleição para mais cedo no Acre para acabar junto com o horário de Brasília. Então a eleição começou às 6 horas da manhã no Acre. Por que isso? Porque nós pudemos ver durante a apuração a mudança de liderança. Conforme foi chegando os votos do Nordeste, o Lula foi passando à frente do Bolsonaro. E como é que foi na eleição lá do Aécio com a Dilma? Como eles não podiam divulgar, quando divulgou, a diferença era ridícula, faltava pouquíssimo de voto. Praticamente faltava o Acre para apurar, que aí fechou o Acre, puderam divulgar, já tinha 98% dos votos apurados. Tal. Então mudou sem que as pessoas vissem mudar. E aí deu um ar de manipulação. Por mais que a gente já saiba que não teve, deu um ar de manipulação para quem queria falar que foi manipulado. Do jeito que foi feito esse ano, fica muito difícil, né? Porque foram chegando os votos, e foi mostrando, olha, agora está apurando mais esse estado está atrasado, tal, e conforme foi acelerando, deu para ver a apuração correr, né? Então isso foi uma grande jogada contra o discurso das urnas, contra o discurso de que foi fraudado, tal. E claro que os resultados ajudaram também. Agora, eu acho que dentro dessa situação, eu não vejo muito... a impressão que eu tenho é que assim, a transferência não vai ser grande, né? Existe transferência, claro. Até porque ela já foi feita no primeiro turno, né, Ricardo? Eu acho que teve essa. E tem uma coisa que é o seguinte, se o Bolsonaro fizer uma declaração como ele fez do Nordeste na última semana, não precisa nem ter eleição, né? Porque ele perde. Ele é capaz de ter menos votos no segundo do que no primeiro. Já se fala em perda de voto no Nordeste. Hoje eu estava lendo análise do pessoal da campanha dele, falando que eles estão esperando perder voto no Nordeste. E pior, quando você fala mal de nordestino, você não está falando do Nordeste, né? É o que eu ia falar, quer dizer, como se aqui em São Paulo... Aí vai cair naquela história mesmo também do evangélico, né? Nem todo nordestino vota no Lula, mas eles votam por N motivos. E se você der um bom motivo,
para um nordestino, vai ser difícil ele votar no Bolsonaro, né? Certo? Agora, aqui em São Paulo, a situação está difícil. Alguém tem prognóstico para São Paulo? Eu acho difícil o Haddad ganhar. Claro que votaremos nele, mas é difícil mesmo. Mas vamos trabalhar como macaco velho. Toda vez que porque para o governo do federal não vale isso, porque, na verdade, foi uma disputa de primeiro turno que parece segundo turno. Se você somar quem não votou em Bolsonaro ou Lula, é pouquinho, né? Essa eleição. Mas toda vez que a gente pegou uma eleição que um candidato ultrapassou os 45% no primeiro turno, e que você teve mais candidatos, não um só, né? O segundo e terceiro também tiveram boas votações, não virou. Teve uma exceção, com o Maluf. Sim, mas aí era o antimalufismo era pesado. Né? Mas, então, quando o cara chega nos 45%, você precisaria ter 2 candidatos de esquerda que somado desse 55%. Aí eles iam se juntar, poderia ser. Né? Mas quando você tem, por exemplo, um Rodrigo como terceiro colocado, que é uma candidatura também de direita, Exato. É natural que migre para o Tarcísio. Ou que anule. Né? E aí, para quem está na frente, o outro que anula é um favor. Né? Bom, vamos aí para encerrar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não. Eu vou chamar só lembrando, para falar. O Maluf em 94 e 90 teve 45% dos votos. Né? Mas ele é exceção do É claro, exceção confirma a regra. Né? Se bobear, é o único que conseguiu. Viu? Agora eu vou pedir aí uma rapidinho de Mãe Ziná, hein? Os estados que estão para segundo turno. Espírito Santo. Tem o Renato Casagrande, do PSB, e o Carlos Manato, do PL. O cara do PSB leva. Que é um outro, que é um PSB bem direito também. O Casagrande, né? Que esse aí também podia estar no PL, que não ia fazer não meça, não se pode medir por centro-sul. Esse aí queria apoiar o Moro, lembra? Mato Grosso do Sul. Renan Contar, do PRTB, e o Eduardo Riedel, do PSDB. Que é biólogo. Vamos falar a verdade. Vou botar no biólogo. Ele é biólogo. Ele tá, não ganha, ganha o PRTB. Quem é que dá aí? Eu acho que ganha o PRTB mesmo. Eu ia torcer para os dois perderem ao mesmo tempo, né? Mas o outro é mais de conservação. Tá? Eu acho que o cara do PRTB ganha. Foi aqui que o Bolsonaro, no debate, pediu voto, que a Tronic cobrou ele. Me parece que é para esse Contar aí, esse Renan Contar. Do PRTB, que é um partido... Eu nem sabia que ainda existia esse PRTB, né? Porque era o partido... Era o partido do cara do Aerotrem lá. E da Janaína, que não foi eleito. Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. Eduardo Leite recusou, né, o apoio ele recusou o apoio do terceiro colocado, que ficou... Quase foi para o segundo. Então, o Eduardo Leite vai perder por causa disso. Vai perder, porque assim, eles estão sendo burros. Porque o Eduardo Leite podia ser um dos últimos nichos do PSDB. Tucano, né? Tucano. E ao recusar o apoio de um terceiro colocado que quase passou ele, e aí a gente entraria naquela coisa da soma de 2 caras, porque vamos falar a verdade. Eu não acho que a militância, o eleitor do PSDB, não vota no PT. Não votaria num candidato do PT. Mas o eleitor do PT votaria no PSDB no caso de uma... Também concordo. Para derrubar o Onyx. Tal. Ao recusar esse apoio... Ele vai perder para os brancos e nulos e para as abstenções. Vai não, Benê? Pode até ganhar, porque... dane-se, eu não quero o Onyx e tal.
Mas percebe que deu uma de Ciro Gomes. Deu Você acha, Benê? E pronto. Que não é que nem o Tarcísio, que o Tarcísio aqui em São Paulo recusou, desdenhou do Rodrigo. Mas ele não tem isso. O eleitor dele vai votar. O eleitor do Rodrigo vai votar no Tarcísio. Né? Que nem o Collor, quando ele falava, lembra? Que ele não queria o voto dos caciques do Nordeste. Claro que ele podia falar isso, os caras iam votar nele. Entendeu? Então, evidente. Eu acho que ali no Rio Grande do Sul foi uma besteira política que vai custar essa eleição. E aí nós temos Rondônia com Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Nossa Senhora! Esses estados aí, olha, gente. Usar o relógio na Meteoro. Ali eu torço pelo Meteoro. Aí pelo perdeu um pouco. A Santa Catarina, nós temos a Jorginho Melo e Décio Lima, do PT. Mas o cara, infelizmente. Eu estou esperando Santa Catarina não ter dado no primeiro turno. O cara da direita vai ganhar, mas o PT, mas é inegavelmente um feito do PT conseguir ir para o segundo turno. Então, mas Benê, isso acontece, tá? Principalmente quando você pega em capital, o PT consegue, nesses estados onde tem uma maioria de conservador, o PT ainda tem um bom rendimento na cidade grande. Né? Mas quando vai para o interior, você imagina, se em São Paulo isso acontece, né, não seria diferente. O próprio Rio Grande do Sul, a capital colocou muita candidatura de esquerda, né? Mais do que o interior. Paraíba, nós temos João Azevedo, do PSB, e Pedro Lima, do PSDB. Eu acho da PSB. Ó. Aqui vai dar o PSB, tá, né? São Paulo, nós já falamos. Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. A Marília Arraes ganha e volta para o PT. Escrevam o que eu estou falando. Esqueci da Bahia, hein? Vai ser. Bahia, Jerônimo Rodrigues e o mulato negro, ACM Neto. O Pardo. O Pardo. Está usando um filtro para bronzear. O cara está usando um filtro, até a filmagem do cara, o cara fica mais escuro. Quem ganha? Então, vamos falar uma coisa. Gente, a Bahia, o gozado é que... Botou 60% no PT, cara. Sei lá em quantas eleições a Bahia tem sempre um cara da direita, já umas 3 ou 4 eleições. Tem. Que vai ganhar. Tá sempre para um cara da direita ganhar no primeiro turno e no final o cara do PT ganha. Isso começou com o Jacques Wagner. Começou com o Jacques Wagner. Aconteceu várias vezes, não foi uma. Bom, aqui então nós estamos indo para o nosso companheiro aí, o Jerônimo vai ganhar. Eu acho que ele ganha. É que assim, tem 3 semanas para o ACM Neto falar mais besteira, né? Da outras declarações que tiraram o voto dele. Né? Então tem 3 semanas que eles vão explorar muito essa questão, né? Dele se autodeclarar. Não é? Agora, a Bahia tem uma coisa que aí é o ACM, né? Que não é exclusivo da Bahia. Se a gente pegar o que é o Pernambuco, a Arraes, né? Era Campos, né? Então você vê que tem muito, aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos Covas, né? Tem muito essa coisa do ACM, do Grande Painho, tal, que era o ACM e tal. Ainda é complicado. Agora, se tem um cabo eleitoral que pode ser muito forte para ele, é o próprio Lula, né? Porque aí eu não sei, o Lula está centrando a campanha dele onde ele tem mais problema, interior de São Paulo e tal, mas o próprio discurso de eleger um cara que está ligado ao futuro presidente, entende, né, na campanha, pode funcionar a favor, contra o ACM Neto. Uma coisa, a Ivani está dizendo que ela não volta não, porque ela foi preterida pelo PT. Eu já não... Ivani, você acha que se ela ganhar o governo de Pernambuco,
um dos estados mais importantes do Nordeste. Ela vai ficar no Solidariedade? Vamos falar sério, né? Como eu uso a máxima de que, primeiro, não existe candidato morto, existe partido, mas candidato morto não existe. E não existe essa fidelidade, porque, cara, esses caras. Olha, claro que eu estou comparando mal, porque é ética. Vamos para o Amazonas. O Wilson Lima mais. E o Eduardo Braga, nosso grande homem na CPI da Covid. Da Covid, né? Mas que votou, mas que apoia quem? Não, o Eduardo Braga é daqueles que ele estava esperando aí. Eu acho que agora vai apoiar o Lula. Né? Eduardo Braga não vai apoiar o Lula. Do União Brasil. Vai ser uma briga, acho, para apoiar o Lula, porque o União Brasil também lá para cima. Porque tem aquele problema, o Amazonas é um estado icônico com relação à Covid, e o Eduardo Braga, ele é exatamente da CPI, né? Então, acho que isso leva um pouco a Covid para o centro do debate lá, né? Eu não acompanhei a campanha dos caras para ver o que eles pegaram nesse assunto, né? Não acompanhei. Aí não temos prognóstico. Eu estou achando que o cara do União Brasil vai ganhar porque tem mais dinheiro. Paulo Dantas, em Alagoas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. Acho que o MDB leva, né? O Alagoas tem bastante essa tradição. Aqui nós devemos ter o Collor ao lado do Rodrigo Cunha. O Collor foi um dos grandes derrotados dessa eleição. Né? Quem ele apoiou não foi tão bem assim, não. Né? Então, eu acho que a tendência é ele perder. E, por fim, aqui nós temos Rogério Carvalho, do PT, contra o Fábio Mitidieri, do PSD. Eu acho que ali a fatura também está mais ou menos igual a cara de São Paulo aqui. O Mitidieri vai vai entrar no campo, tirar foto. Bom, para falar no genérico, eu acho que qualquer candidatura no Nordeste que hoje, de segundo turno, que se alinha ao Bolsonaro, não deve levar. Eu acho que não vai dar certo. No Centro-Oeste. Principalmente agora, né? Ele anda fazendo essas. Bom, gente, então. Já deu aqui, nós já falamos de tudo. Últimas considerações aí, Ricardo? Depois do BB. Eu tenho esperança de que a coisa se mantenha como ela veio. Eu acho que é o momento em que a militância volta, né? Precisamos voltar a ocupar isso e temos que pensar em campanhas futuras, né? Com pegadas diferentes. A gente não pode mais perder voto, né, para fake news tal, sem resposta. Né? E eu espero. Aí eu tenho uma posição pessoal. Eu não aguento mais ver debate em que um picareta xinga um candidato e ele não retruca. Né? Então eu sonho com um dia que o cara, sabe? Porque está fazendo efeito isso. Né? Então, por exemplo, quando chama o Lula de presidiário, o Lula não retruca. Né? E a gente sabe que isso funciona muito bem do público contra o Lula. Né? Então, assim, mas eu acho que a gente está diante de um momento que a gente precisa mostrar força mesmo. Eu acho que esse segundo turno, se não tiver uma militância ponta, fazendo grandes manifestações para mostrar que faz barulho, a gente vai perder a rua também. Vai perder um monte de coisa. Mas eu tenho esperança que a gente consiga se livrar dessa necropolítica no executivo. Vamos torcer. Bennett. Eu faço minhas as palavras do Ricardo. Eu acho também que, embora eu não acho que a gente deva entrar em qualquer tipo de provocação, o excesso de bom-mocismo também não leva a nada. Até porque o cara que não vai votar no Lula, não vai votar no Lula. Não adianta o Lula se pintar de cor-de-rosa. Né? Você tem que tentar conquistar exatamente o cara que é indeciso, que vai fazer a diferença no turno, o cara que não votou, né? E manter o que a gente já teve. Eu acho que a gente ganha a eleição. E daí para frente, a situação vai ser difícil, a gente sabe. Mas também, assim,
diz sei lá, o companheiro Valério Arcari, que falou que ia ser fácil também. Onde é que foi? Tá certo? Se fosse fácil, né? Até o Haddad podia ser eleito em 2018. Não, o negócio não é fácil, não é brincadeira não. Bom, a gente estivemos aí até esse horário aí, obrigado quem ficou com a gente. Bom fim de semana e a gente volta aí com mais Super Bate-Papo. Nós estamos na agulha para fazer o Super Bate-Papo Nerd, né? Aí, então, logo vamos estar aí de volta. Obrigado, pessoal, valeu! Super Bate-Papo.